Bom dia aos alunos do Colégio Helena Oliveira Paniago, certo? Aos alunos do 9º ano do Colégio Helena. Esta aula aqui é a nossa primeira aula com conteúdo. Vocês lembram que a semana passada a gente se reuniu em uma live, né? E só que não teve aula, não teve conteúdo. Eu somente usei aquela aula para fazer uma acolhida, para me apresentar a vocês, certo? E para eu falar como é que vai ser o nosso ano letivo. Então foi só uma aula inaugural. Essa daqui vai ser a nossa primeira aula propriamente dita, isso é a primeira aula com conteúdo. Então o primeiro conteúdo que a gente vai ver este ano é este conteúdo aqui, ó, dízimos periódicas, ok? Dízima periódica, pessoal, é um conteúdo que a maioria de vocês já viram, certo? A maioria de vocês já viu lá nos anos iniciais, lá no 5º ano, no 6º ano e no 7º ano, ok? O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é um número decimal, certo? Que possui uma sequência infinita de dígitos, de forma que esses dígitos estão sempre se repetindo, ok? Então, uma dízima periódica é um número decimal que possui uma sequência infinita de dígitos, de forma que esses dígitos estão sempre se repetindo. Hugo, mas como assim? Deixa eu usar um exemplo aqui com vocês. Olha só, normalmente, uma dízima periódica ela resulta de uma divisão, certo? Vamos pegar essa divisão que vocês estão vendo aqui, ó, 13 dividido por 8. Vamos ver se isso aqui resulta em uma dízima periódica. Olha só, vou fazer a divisão aqui para vocês, vamos fazer bem rapidinho, né? Ó, 13 dividido por 8, tudo bem? Então, 8 vezes quanto que vai dar próximo de 13? 8 vezes 1, não é isso? 8 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 8. Faz aqui, ó, 13 menos 8 vai dar quanto? Vai dar 5. Sobrou 5, não é verdade? Esse 5 aqui, ó, ele é menor do que 8, tá? Então não dá para dividir. O que eu vou fazer então? Aqui eu posso colocar uma vírgula aqui, ó, ok? Eu posso colocar uma vírgula aqui e colocando uma vírgula aqui eu posso aumentar um zero, ok? Isso é uma regrinha da divisão, tá? Ok. 8 vezes quanto? 8 vezes quantos que vai dar próximo de 50? Vamos colocar aqui, ó. 8 vezes 6, né? Vamos colocar 8 vezes 6, porque eu sei que 8 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 48. Se eu tivesse colocado 8 vezes 7, passava, não passava? Passava, então coloquei 8 vezes 6, deu 48. 50 menos 48 vai dar quanto? 50 menos 48 vai dar 2, não é isso? De 48 para 50 não falta 2? Então 50 menos 48 vai dar 2. Veja que sobrou 2 aqui, certo? A gente vai continuar fazendo a nossa divisão, ok? Vamos ver que número que a gente vai obter aqui, ó. Então, esse 2 aqui é o seguinte. Esse 2 não divide por 8, certo? Aí, mas visto que eu já coloquei a vírgula aqui, ó, então não há necessidade de colocar a vírgula novamente. Eu simplesmente aumento um zero aqui, ó, tá? Pronto. Agora eu tenho 20. Então é 8 vezes quanto que vai dar próximo de 20? 8 vezes 2, não é isso? É 8 vezes 2. 8 vezes 2 a gente sabe que vai dar 16, não é isso? Então 8 vezes 2 vai dar 16. Pronto. Então ficou o quê? 20 menos 16. 20 menos 16 vai dar quanto? 20 menos 16 eu sei que vai dar 4, né? 20 menos 16 vai dar 4. Então eu tenho 4 aqui. Visto que eu já coloquei uma vírgula aqui, né? Então eu posso aumentar um zero. Pronto, tenho 40. 8 vezes quanto que vai dar próximo de 40? Agora tá fácil. 8 vezes 5, não é verdade? 8 vezes 5 não é 40? Não é? 40 menos 40, 0. Veja que o resto aqui, ó, é 0, não é verdade? Visto que o resto é 0, então não sobrou nada. Então deu uma divisão, certo? Deu uma divisão, a gente obteve esse número decimal, certo? Então a gente para de fazer a divisão por aqui, ok? Então 13 dividido por 8 vai dar isso aqui, ó. Vai dar, deixa eu colocar a resposta aqui, vou colocar numa cor diferente para vocês, para não ficar confuso. Vou colocar aqui, nessa cor aqui, ó. Então, 13 dividido por 8, a gente obteve esse número aqui, ó. 1,625, tá? Veja que esse número aqui, ó, é um número decimal, só que a quantidade de casas aqui, ó, é só 3, tá? Então isso aqui não é uma dízima periódica, é um número decimal, tá? Então você pode escrever aqui, ó, não é dízima periódica. Deixa eu escrever aqui, periódica. Nós temos um número decimal, certo? Cuja quantidade de dígitos não é infinito.
A quantidade de dígito é só 3, não é verdade? Então não é infinito. Então não é dízima periódica. Agora vamos pegar um outro exemplo? Vamos. Vamos pegar essa divisão aqui, ó. 17 dividido por 11. Então deixa eu fazer aqui para vocês. Deixa eu pegar a corzinha diferente aqui. Então vamos fazer aqui, ó. 17 dividido por 11. Ai, ai, ai. Quanto que vai dar? 17 dividido por 11. 17 é maior que 11, né? Então vou dar por 1. 11 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 11. 17 menos 11 vai dar quanto? Vai dar 6, não é verdade? 6. 6 não dá para dividir por 11, então vou colocar uma vírgula aqui, ó, e aumentar um zero. Ok? 11 vezes quanto vai dar próximo de 60? Bem, 11 vezes 5, eu sei que é 55. Não é verdade? 11 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 66, não é verdade? Então 11 vezes 6 passa. Então vou deixar 11 vezes 5. 11 vezes 5. 11 vezes 5 vai dar quanto? 50 aí? 5. 60 menos 55 vai dar quanto? 5, não é verdade? 60 menos 55 vai dar 5. Ok? Esse 5 aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um zero, certo? Porque eu já tenho uma vírgula aqui. Deu 50. 11 vezes quanto que vai dar próximo de 50? Pensa aí, ó. 11 vezes 5 é 55. Então vou tentar 11 vezes 4. É 44, né? Então tem que ser 11 vezes 4. 11 vezes 4 vai dar quanto? 44. 50 menos 44 vai dar quanto? Vai dar 6 de novo. Mas olha só, pessoal. Sobrou 6 aqui, ó. Aí o que acontece? Esse 6 aqui, ó. Eu posso aumentar um zero aqui, não posso? Porque 6 não divide por 11, eu aumentei um zero. Só que aumentando um zero aqui, vocês podem ver aqui, ó, que eu vou ter o mesmo 60 que eu tinha antes. Não é verdade? Aí o que acontece? Eu vou continuar fazendo essa continha aqui, ó, e vai dar sempre o mesmo resultado, tá? Vai dar sempre o mesmo resultado. Você quer ver? Olha só, deu 60 de novo, não deu? 11 vezes quanto que vai dar próximo de 60? 11 vezes 5. Que vai dar? 50 aí? 5. Quando eu fizer 60 menos 55, vai dar quanto? Vai dar 5 de novo. Veja que o mesmo 5 que tinha aparecido aqui, ó, apareceu aqui embaixo. Aí eu aumento o zero, vai dar 50. Tá? Então, isso daqui não vai parar nunca. Sempre vai ficar aparecendo 60, 50, 60, 50. Então, significa que esses números aqui, ó, eles vão estar sempre se repetindo. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Tá? Então, vai ficar sempre esses mesmos números aqui, ó. 5, 4. Ok? Não vai acabar nunca. Então, por isso, a gente vai colocar 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos aqui no final. Deixa eu ver aqui se vai caber. Deixa eu apagar aqui, ó. Só um minutinho. Deixa eu apagar esse número aqui. Não quer apagar. Pronto. Então vai ficar assim, ó. 1,545454. Vou colocar 3 pontinhos aqui, ó, para indicar que esse daqui continua. Ok? Então não vai parar nunca. Então isso daqui, ó, pessoal, é uma dízima periódica, tá bom? Tá vendo que esses dígitos aqui vão ser sempre os mesmos, tá? Por que se chama dízima? Se chama dízima porque não para nunca, tá? É uma quantidade infinita. Por que se chama periódico? Periódica porque fica repetindo, tá vendo? Isso que a gente chama de período, certo? Esses números que ficam repetindo, 54, 54, 54, 54, a gente chama de período, tá? Então por isso que se chama dízima periódica, tá? Dízima periódica. Vamos fazer um outro exemplo? Deixa eu puxar uma folha em branco aqui, ó. Vamos ver se tem uma outra divisão que dá dízima periódica. Eu vou pegar uma folha em branco lá na frente. Tá, então vamos tentar essa divisão aqui, ó. Vamos tentar a divisão 1/3. Ok? Será que isso daqui dá um número decimal exato? Ou será que dá uma dízima periódica? Vamos fazer aqui, ó. 1 dividido por 3. Ok? Esse 1 ficou feio, deixa eu dar uma melhorada nele. Deixa eu apagar aqui. 1 dividido por 3. 1 não divide por 3, certo? Não tem jeito de dividir 1 por 3. Então o que você vai fazer? Você vai colocar 0, aqui e aumenta um 0 aqui, não é isso? 3 vezes quanto que vai dar próximo de 10? Bem, 3 vezes 3, né? Porque 3 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 9.
Se você colocar um número maior que 3, vai passar, né? Então, 10 menos 9 vai dar quanto? Vai dar 1. Olha só, 1 apareceu aqui de novo, tá vendo? O que eu faço com esse 1? Esse 1 não dá para dividir por esse 3 aqui, certo? Então, vou ter que aumentar um 0 aqui. Eu tenho 10 de novo. 3 vezes quanto vai dar próximo de 10? 3 vezes 3 de novo, ok? Que vai dar 9 de novo. 10 menos 9 vai dar 1 de novo. E aí você vai continuando fazendo continha, você vai ver que os números vão sempre repetindo aqui, ó. Olha só, faz aí de novo, ó. 1 não divide por 3, né? Então você aumenta o 0. 3 vezes quanto vai dar próximo de 10? 3 vezes 3, vai dar 9. 10 menos 9, 1. Ok? 1 de novo. Tudo bem? Então esse 1 aqui, ó, nunca vai parar de aparecer, certo? Então significa que você sempre vai ter que colocar 3 aqui, ó. Tá? Então veja que eu obtive uma outra dízima periódica, tá bom? Repetindo, ela é uma dízima porque a quantidade de dígitos após a vírgula é infinita. Ela é uma dízima porque a quantidade de dígitos é infinita. E ela é periódica porque os números que estão aqui, ó, sempre se repetem. Sempre se repetem, tá? Lembrando que esse número aqui que se repete, a gente chama de período. Nesse caso aqui, o período é 3. Tá? 3. Deixa eu apagar aqui. Escrever novamente. Tá? Então, o período aqui é 3, né? Porque o 3 é o número que está sempre se repetindo. Tá bom? Então, isso é uma dízima periódica. É quando você faz uma divisão, certo? Que vai dar uma quantidade infinita de casas. Ok? Aí você pergunta, Hugo, como é que eu sei que se uma divisão vai dar uma dízima periódica? Ora, primeira coisa é que você tem que observar aqui embaixo, ó. Você tem que observar o número que vai aparecer aqui. Se você vê que os números estão sempre se repetindo, certo? Vai dar uma dízima. Ok? Você tem que observar também no número que vai aparecer aqui, ó. Se o número que aparecer aqui, ó. Deixa eu tirar essas mensagens do WhatsApp. Se o número que apareceu aqui, ó, ele aparecer de novo, pode ter certeza que vai dar dízimo. Tá vendo? Que o 10 apareceu aqui, ó. Apareceu ou não apareceu? Aí aqui embaixo o 10 apareceu de novo, ó. Aqui embaixo o 10 apareceu de novo. Isso significa que vai continuar sempre aparecendo. Então, nesse caso aí, a gente vai ter uma dízima periódica, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Ficou um pouco bagunçado o quadro aqui, né? Mas, então, como é que eu sei que vai ser uma dízima? Fica de olho, certo? Se o número que está aparecendo aqui, ó, vai aparecer de novo. Se esse número que está aparecendo aqui aparecer de novo lá embaixo, ó, que nem apareceu aqui, ó, tá vendo? Apareceu de novo, então vai ser dízima, tá? Ok? Aí você pode o quê? Você pode parar de fazer os cálculos e colocar 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos indicam que essa sequência ela não vai acabar nunca. Esses 3 pontinhos indicam que você vai ter uma dízima, ok? Ok, tá? Então está explicado o que é uma dízima periódica, né? É uma sequência de números, é um número decimal, certo? Que possui uma sequência infinita de dígitos, certo? De forma que esses dígitos sempre se repetem, tá? Ok. Agora vamos para a próxima explicação, certo? Então olha só, definição. Dízimas periódicas são números decimais que possuem uma sequência de dígitos infinitos, certo? Então isso é uma dízima periódica. Vamos para a próxima página. Agora, pessoal, é o seguinte, essa dízima que a gente acabou de ver é uma dízima periódica, porque os números que estão depois da vírgula, eles estão sempre se repetindo, eles são sempre os mesmos. Só que tem um outro tipo de dízima, que são as dízimas não periódicas. O que são dízimas não periódicas? Veja bem, uma dízima não periódica é uma sequência infinita de dígitos, só que o que acontece? Aqueles números que estão depois da vírgula, certo? Eles são números que não se repetem, eles são números diferentes. Quer ver? Vamos voltar aqui no exemplo, no quadro anterior, na página anterior. Olha só. Você está vendo que aqui, ó, os números que estão aqui, ó, são sempre os mesmos, certo? Deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui, ó. Ó, os números que estão aqui, ó, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, são sempre os mesmos, né? Nesse caso, ela é periódica. Agora, se fossem números aleatórios, certo? Por exemplo, 7, 3, 2, 1, 4, 9, 7, 3, 1, 8. Se fossem números que não se repetem, ok? Aí seria uma dízima não periódica. Seria uma dízima não periódica, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma dízima não periódica. Olha só. Esses 3 exemplos aqui embaixo, ó,
são dízimas não periódicas, certo? Vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. O primeiro caso eu tenho aqui, ó, 2,48775633. Tá vendo que você não tem uma recorrência, você não tem dígitos que ficam se repetindo? É aleatório, não é? É tudo bagunçado, não é? É 4, 8, 7, 7, 5, 6. Você não consegue, nesse tipo de dízimo, você não consegue identificar qual que é o período. Qual que é o período nesse dízimo aqui, ó? Qual que é o período? Você não sabe, é verdade? Então, isso aqui é uma dízima não periódica. Olha só o outro exemplo aqui, ó. 14,78879325. Qual que é o período dessa dízima? Você não sabe, né? Você não consegue identificar o período. Tá tudo bagunçado os números que estão aqui, ó. Então ela também é dízima não periódica. Terceiro exemplo é esse daqui, ó. 5,793568424521. Tá vendo? Que isso aqui também, os números aqui, ó, eles não seguem uma sequência lógica. Você não consegue ver os números se repetindo. Você não consegue identificar qual que é o período, não é verdade? Então essa dízima aqui, ó, ela também é uma dízima não periódica. Para ser uma dízima periódica, os números que estão depois da vírgula, eles têm que o quê? Eles têm que ficar repetindo, né? Por exemplo, se fosse assim, ó, 2,341341341341. Aí sim, aí é periódica, né? Esse 341 aqui, ó, que é o período, ele fica sempre se repetindo, ó, sempre os mesmos números. Aqui a gente não tem isso, tá vendo? Então essa daqui, ó, essa de cima não é periódica. E essa de baixo é periódica, tá? Então vocês entenderam a diferença entre dízima periódica e dízima não periódica? A dízima periódica é um conjunto infinito, é um número decimal, certo? Que possui uma quantidade infinita de dígitos, e esses dígitos estão sempre se repetindo. A dízima não periódica é também um número decimal que possui uma quantidade infinita de dígitos. Só que esses dígitos, eles não se repetem. Eles não se repetem, tá? Okay? Então essa é a diferença entre a dízima periódica e a dízima não periódica. Agora, vamos para a próxima página, tá? Aí é o seguinte, pessoal. Vamos voltar aqui para a dízima periódica. Olha só. As partes de uma dízima periódica, elas possuem nomes, tá? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, o que eu tenho? Deixa eu pegar aqui um pincelzinho diferente. Vou pegar aqui um azulzinho. Tá. Então, olha só. Essa dízima aqui eu tenho o quê? 17 sobre 11. Se eu fizer aqui essa divisão 17 sobre 11, eu vou obter esse número aqui, ó. 1,54545454 e por aí vai, tá? Aí, olha só. Essa fração aqui, ó, que é a divisão que eu fiz, ó. Isso daqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem nome. Isso aqui se chama fração geratriz, tá? Escreve aí, ó. Fração geratriz. Geratriz. Geratriz, tá? Ficou feio de ler? Ficou difícil de entender o que está escrito? Deixa eu colocar uma letra melhor. É sempre complicado escrever na tela de celular, né? Vocês sabem. Deixa eu apagar aqui e escrever melhor para vocês escreverem no caderno de vocês. Tá? Então deixa eu escrever aqui, ó. Fração geratriz. Ok? Geratriz. Ok? Então é a fração que dá origem à dízima periódica. Por isso que se chama geratriz. Ela que gera a dízima periódica. Aí tá. Aí você vem aqui, ó, você tá vendo esse número aqui, ó, que vem antes da vírgula? Isso que a gente chama de parte inteira. Tá? Então isso aqui é a parte inteira. É o que vem antes da vírgula, tá? Vocês estão vendo essa sequência de dígitos aqui, ó, que estão depois da vírgula? Isso daqui não é a parte que se repete? Não é? Isso aqui é a parte que se repete, né? Então isso aqui é o quê? Isso aqui você vai chamar de parte periódica. Parte periódica. Periódica. Tá difícil escrever aqui, hein? Periódica. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Opa. Periódica. Dica. Não deu para escrever mais, tá? A caneta não quer escrever mais aqui, mas você escreve no seu caderno. Parte periódica, tá? Ok. Então vamos recapitular aqui, ó. A fração, certo?
que deu origem à dízima, você chama de fração geratriz. É ela que gera a dízima. O número que vem antes da vírgula, você chama de parte inteira. E a sequência de dígitos que vem depois da vírgula, você chama de parte periódica, tá? Aí, nós temos uma coisa também chamada período, tá? O que é o período? Deixa eu colocar aqui, ó, período. O período eu já falei para vocês, né? O período são aqueles dígitos que estão sempre se repetindo. Então, isso daqui, ó, 54, é o período. Então, essa dízima ela tem período igual a 54. Por quê? Porque fica repetindo aqui, ó, 54, 54, 54, 54, 54, certo? Então, o período são aqueles dígitos que se repetem. Pessoal, não confundam parte periódica com período, tá? A parte periódica são todos esses dígitos que estão após a vírgula, ok? Tá bom? Então, toda essa sequência de dígito que está após a vírgula compõe a parte periódica. Agora, o período não. O período é o quê? É o dígito que está repetindo. O 54 não fica repetindo toda hora? Então, ele é o período, tá? Ok? Olha só, vamos fazer aqui, vamos resolver um probleminha aqui. Ó. Essa daqui é para vocês fazerem no caderno de vocês. Ó. Atividade 1. Preencha a tabela abaixo, ok? Aí vocês podem ver que nessa primeira coluna aqui, ó, nessa primeira coluna, deixa eu pegar um pincelzinho diferente. Nessa primeira coluna aqui nós temos a dízima, certo? Aí aqui nessa segunda coluna é para você colocar a parte inteira da dízima. E aqui ó, nessa terceira coluna é para você colocar o quê? O período, tá? Então eu já resolvi o primeiro exemplo aqui, ó. A primeira dízima que eu tenho é 7,333333, não é verdade? Tá aqui, ó, 7,33333. Qual que é a parte inteira? É o que vem antes da vírgula, então a parte inteira é 7. Qual que é o período? O período é aquele número que fica sempre se repetindo. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então o período é 3, tá? Se ele perguntasse para você qual que era a parte periódica, você ia pegar tudo isso aqui, ó, tá? Mas ele não está pedindo qual que é a parte periódica, está pedindo qual que é o período, tá? Então período é 3. Período é o número que sempre se repete, tá? Vamos para o segundo exemplo. 54,2525, 3 pontinhos. Você pode ver o quê? Que a parte inteira é o quê? A parte inteira é 54, porque é o número que está antes da vírgula. Então a parte inteira é 54. Qual que é o período? É aquele númerozinho que fica sempre se repetindo, que é 25, 25, 25, 25. Então o período é 25. Ok? Terceiro caso, 0,738738, 3 pontinhos. Primeira coisa, qual que é a parte inteira? A parte inteira é o que está antes da vírgula, então a parte inteira é 0. Qual que é o período? Qual que é o número que fica sempre se repetindo? 738, 738, 3 pontinhos. Então, o período é 738, não é isso? 738. Ok, tá? Então está resolvido esse primeiro exemplo. Tudo bem? Vamos passar para a próxima página. Deixa eu passar aqui para vocês para a próxima página. Olha só, pessoal. Existe uma forma especial de você escrever uma notação científica. Hugo, como assim existe uma forma especial? Olha só, a gente está acostumado a escrever a notação, a dízima periódica, a gente está acostumado a escrever ela desse jeito aqui, não é? Não é? Com um monte de dígito assim, ó. Se você quiser, ao invés de ficar repetindo esse monte de números, você pode fazer simplesmente o seguinte, olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 4,63, 63, 63, 63. Então já deu para notar que o meu período é 63, não é? Não é? Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever a parte inteira, certo? E no lugar de ficar repetindo 63, 63, 63, 63, simplesmente coloca o período, certo? Com um tracinho em cima. Esse tracinho que está aqui em cima já indica que esse 63 vai ficar se repetindo. Entenderam? Então, você pega o período e escreve ele só uma vez e põe um tracinho em cima. Tá? Isso significa que esse número que está com tracinho em cima é o número que vai ficar se repetindo. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Olha só essa dízima. A dízima é 2,413, 413, 413. Então veja que eu já identifiquei o meu período. Qual que é o meu período? Meu período é 413, não é? Então este número aí, ó, é o número que eu vou colocar o tracinho em cima. Então, qual a melhor forma de representar essa dízima? Vai ser isso aqui, ó, 2,413.
3, aí você põe um tracinho grande aqui em cima. Esse tracinho grande em cima significa que este número aqui, ó, que está embaixo dele, é o que vai ficar se repetindo sempre. Vamos pegar um outro exemplo. 10,5042, ó, 5042, 5042, 5042. Então, este número que está se repetindo, 5042, isso daí é o meu período, né? Então eu posso escrever isso aqui como? Eu posso escrever assim, ó, 10,5042, põe um tracinho em cima. Pronto. Ok? Para não precisar ficar repetindo toda hora, tá? Agora, esse último caso aqui, ó, eu vou dar aqui 5 segundinhos para vocês fazerem, certo? Para ver como é que vai ficar. Como é que fica esse 1,33333? Isso daí vai ficar assim, ó. Qual que é o período? O período é 3, não é? Não é o 3 que fica se repetindo sempre? Então o período é 3. Então esse número aqui é 1,3. Aí eu ponho um tracinho em cima do 3. Pronto. Então veja, pessoal, que isso aqui é uma forma diferente de você representar uma dízima periódica, tá? Tanto isso daqui, ó, quanto isso daqui, tá certo. Você pode escrever desse jeito ou você pode escrever desse jeito, tá? A única diferença é que desse jeito aqui, ó, fica melhor para representar, que você não precisa ficar repetindo os dígitos, tá bom? Ok? Quer fazer uma aí? Faz esse daqui, ó. 2,471471 3 pontinhos. Como é que eu represento essa dízima? Eu posso representar assim, 2, qual que é o período? O período não é 471? Não é? Então 2,471. Pronto, coloco um traço grande aqui em cima e está representada a minha dízima periódica, tá bom? Você pode escrever de um jeito ou de outro. Você pode escolher uma forma ou outra forma de escrever, tá? Ok. Agora vamos para a próxima página. Ok, pessoal, agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que tipos de dízimas periódicas que nós temos. As dízimas periódicas, elas podem ser classificadas em dízimas periódicas simples ou dízima periódica composta, tá? Então vamos falar da dízima simples. A dízima simples, pessoal, é essa dízima que a gente viu até agora, que é o seguinte, que todos os números que estão depois da vírgula, certo? A sequência é sempre a mesma, olha só. Aqui eu tenho 2,34343434, então veja que é sempre 34, não é? Aqui, ó, na parte periódica da dízima, eu não tenho nenhum número diferente de 34, certo? Então fica sempre 3434. Isso aqui é a dízima simples, tudo bem? Então veja que após a vírgula, todos os dígitos são sempre os mesmos, isso é, todos os dígitos se repetem. 2,34343434. Isso aqui é a dízima simples. É a que a gente viu lá em cima. Agora, vamos ver o que é uma dízima composta. A dízima composta é o seguinte. Antes de começar a repetição dos dígitos, certo? Vai aparecer aqui o quê? Vai aparecer um número diferente. Tá? Então, olha só para esse número aqui, para essa dízima. 7,564848484848. Ok? Então veja que essa dízima aqui ela é composta. Por quê? Porque ela possui uma parte que é periódica, certo? E ela possui uma parte aqui, ó, que não é periódica. Tudo bem? Ela possui alguns dígitos após a vírgula que não faz parte do período, tá? Então, a gente chama isso de dízima composta, tá? A dízima composta é esse aqui, ó. É a dízima que após a vírgula há uma parte que não se repete. Há uma parte que não se repete, tá vendo? Dá uma olhada aqui de novo, ó. Após a vírgula, tem uma parte aqui, ó, que não se repete, tá? Então isso aqui, ó, tá bem? Então, recapitulando, dízima simples, todos os números que estão após a vírgula se repetem. 34, 34, 34, 34. Dízima composta, tem uma partezinha aqui, ó, que não se repete, tudo bem? Agora, olha só, essa parte aqui, ó, que não se repete, ela tem nome. Okay? Qual é o nome dela? O nome dela é o seguinte, é parte não periódica ou antiperíodo, tá? Então, ela se chama parte não periódica ou antiperíodo, tá vendo? Então, no caso dessa dízima aqui, ó, a parte não periódica
ou antiperíodo, você pode chamar de uma coisa ou de outra, é 56, tudo bem? Ok, então é o seguinte, quando você tiver uma dízima composta que nem essa daqui, você vai classificar as partes dela da seguinte forma, olha só, vamos pegar uma tabelinha aqui novamente, ó. Olha só, vocês conseguem observar que essa dízima aqui é uma dízima composta? É ou não é? Ou será que é uma dízima simples? É uma dízima composta, não é? Por que é uma dízima composta? Porque é o seguinte, a parte que fica sempre se repetindo é essa daqui, ó, não é? Só que antes dela tem uma parte que não se repete. Então é uma dízima composta. Tudo bem? Aí é o seguinte, quando você tiver uma dízima que nem essa, as partes dela possuem nomes também, tá? Então quais são os nomes que eu vou dar para as partes dela? Vai ser esse aqui, ó. Primeiro, esse número que vem antes da vírgula, eu chamo de parte inteira. De novo, né? Parte inteira. Tudo bem? Essa partezinha que fica sempre se repetindo, de novo, eu vou chamar ela de parte periódica. Parte periódica. Vou colocar aqui, ó, periódica. Não vai caber, né? Não vai dar para escrever, mas você escreve aí no seu caderno, periódica. Periódica. Ok, tá? Então a parte periódica é essa parte que os números ficam se repetindo aqui, ó. Tá, então isso daqui, ó, é a parte inteira, né? E isso daqui eu falei pra vocês que é a parte periódica. Mas e esse 38 que apareceu aqui, ó? Ele é o quê? Isso aqui é o que a gente chama de anteperíodo. 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 Ou, se você quiser, você pode chamar ele de parte não periódica, tá? Esse daqui você pode chamar de parte não periódica ou de anteperíodo, tudo bem? Então, recapitulando, essa parte aqui é a parte inteira, essa parte aqui, ó, é a parte não periódica ou anteperíodo, e essa parte aqui é a parte periódica, tá? Tá, e o período? Será que essa dízima aqui possui período? Pensa um pouquinho. O que é período mesmo? Período não é aqueles dígitos que ficam se repetindo? Quais são os dígitos que ficam se repetindo? É o 4-1, né? O danado do 4-1 fica se repetindo toda hora. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Então, este 4-1 aqui, ó, ele é o período, tá? Então, período, coloca aqui, ó, período. É igual ao quê? É igual a 4-1. Tudo bem? Tudo bem, né? Quer recapitular mais uma vez? Ó, vem antes da vírgula, parte inteira. A sequência de números que se repetem, parte periódica. A parte da dízima que não se repete, você chama de anteperíodo ou parte não periódica. E o período são os dígitos que estão sempre se repetindo, tá? Então o período é 41. Ok. Agora, vamos para a próxima página. Ok. Na próxima página, nós temos aqui uma atividade, certo? Nessa atividade, o que eu dei aqui? Eu dei para você uma tabela, tá vendo? Nessa coluna da esquerda, certo? Eu coloquei um monte de dízimos para vocês. Aí é o seguinte, para cada uma dessas dízimas, você vai ter que colocar aqui, ó, qual que é a parte inteira dela, qual que é o anteperíodo dela e qual que é o período dela. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Deixa eu fazer aqui o primeiro para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui uma corzinha diferente. Tá. Então a primeira dízima que eu tenho é essa aqui, ó. 7,432828, 3 pontinhos. Veja bem, qual que é a parte inteira? A parte inteira é o que vem antes da vírgula, não é? Então, o que vem antes da vírgula é o 7, não é? Então a parte inteira é 7. Anteperíodo, qual que é o anteperíodo? Veja bem, essa sequência de números aqui, ó, que está se repetindo, a gente chama isso de período, não é? A gente chama isso de parte periódica, não é isso? É ou não é? Então isso aqui é a parte periódica. O anteperíodo é aquilo que não faz parte da parte periódica, certo? Então o anteperíodo aqui é igual ao quê? É igual a 4, 3. E o período? O período é 28, né? O período é o número que está sempre se repetindo. 28. Tudo bem?
Vamos fazer aqui mais um exemplo. Opa. Então aqui vai dar 7, aqui vai dar 43 e aqui vai dar 28. Olha só, para esse segundo dízimo aqui, ó. 3,2163163. Primeira coisa, qual que é a parte inteira? É o que vem antes da vírgula, então a parte inteira aqui é 3, tá bom? Depois, qual que é o antiperíodo? Para você identificar o antiperíodo, primeiro tenta descobrir qual que é o período. O período é? Qual que é a sequência que fica repetindo? Leia de novo aqui, ó, 3,2163, 163. O que fica se repetindo? É 163, não é? Então, o período é 163, tá? O antiperíodo é aquele que vem antes do período. O que vem antes do período? O 2, certo? Então, o antiperíodo aqui é 2. E o período? 163. Tudo bem? Terceiro caso, 19,031313131. Qual que é a parte inteira? 19, porque é a parte que vem antes da vírgula. Qual que é o antiperíodo? O antiperíodo é aquilo que vem antes do período, certo? Mas qual que é o período? O período não é 31? O período é 31, né? Não é ele que fica sempre se repetindo? 31, 31, 31, 31? É, não é? Então o período é 31. O que vem antes do 31? O 0. Então o antiperíodo é 0. E aqui, ó, na coluna do período, vou colocar o quê? Vou colocar 31. Próximo caso, 7,039. Epa, mas cadê os 3 pontinhos? Não tinha que ter 3 pontinhos aqui no final, ó. Por que eu não coloquei será? Alguém sabe? Por que eu não coloquei esse pontinho? Pelo seguinte, eu não coloquei os 3 pontinhos, mas eu coloquei um 9 com um traço em cima. O que significa, pessoal, esse 9 com um traço em cima? Significa que esse 9 vai ficar se repetindo, certo? Então, meu período é quanto? Meu período é 9, não é? Então, vou colocar aqui ó, no lugar do período, vou colocar 9. Tudo bem? Vocês lembram daquela anotação que a gente acabou de ver? Que o número que fica se repetindo, você pode colocar ele só uma vez com traço em cima. Você pode representar uma dízima assim também, tá? Então, o meu período é 9, coloquei 9 aqui, ó, tá? Agora vamos lá. O que eu coloco nessa coluna aqui, ó? A parte inteira. Qual que é a parte inteira? É 7, porque é o número que vem antes da vírgula. O que eu coloco nessa coluna aqui, ó? O antiperíodo. O que é o antiperíodo? É aquele número que está antes do período, né? O meu período é 9, não é? O que tem antes do 9? 0,3. Então, esse aqui é o antiperíodo. Esses 3 restantes aqui, ó, esses 3 restantes eu quero que vocês façam, tá? Que a gente vai corrigir na nossa live. Tudo bem? Ok, tá? Então esses 3 aqui vocês terminam de fazer, tá bom? Veja bem, pessoal. O que vocês vão passar para o caderno de vocês? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha só, para casa. Veja bem. A primeira coisa que você vai fazer para casa é o seguinte. Vocês lembram que junto com esse vídeo eu postei lá no grupo um PDF? Postei um documento em PDF? Pois bem, vocês vão pegar todo aquele documento em PDF e passar para o caderno. Tá? Ok, essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Depois é o seguinte, lá naquele PDF tem algumas atividades, que são as atividades de fixação. Atividade 1, 2, 3 e 4. Aquelas atividades ali, lá não estão resolvidas, então vocês vão ter que responder cada uma daquelas atividades no caderno. Ok? Essa é a segunda coisa que vocês vão fazer. Qual a terceira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão copiar todos os exemplos dessa aula no caderno. Hugo, como assim todos os exemplos? Ora, aqueles exemplos que eu resolvi para vocês. Olha isso aqui, ó, vocês vão copiar. Tá? O que mais? Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui vocês vão copiar. O que mais? Isso daqui vocês vão copiar tudo, toda essa página. Então todos esses exemplos que eu resolvi, vocês vão fazer. Tá vendo um outro exemplo aqui, ó? Isso daqui, ó, vocês vão copiar. Essa tabela, tá? Vamos ver se tem mais. E esses exemplos aqui, ó, vocês vão copiar, tá? Que vocês copiam.
isso aqui vocês copiam, tá? Então tudo isso vocês vão copiar no caderno de vocês, tá? Então recapitulando, deixa eu ir lá para a última página, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão passar todo o texto do PDF para o caderno, vocês vão responder todas as atividades de fixação que estão lá no PDF, se eu não me engano é atividade 1, 2, 3 e 4, e vocês vão copiar todos esses exemplos que eu marquei aqui, ó, no caderno de vocês, tá? Tenham um bom dia, tá? Um bom trabalho. Na próxima quinta-feira, eu vou estar fazendo uma live com vocês, onde eu estarei corrigindo essas atividades ao vivo, tudo bem? Muito obrigado e tenham um bom dia.